O Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, sempre foi um símbolo de desafio e conquista. Durante décadas, alpinistas tentaram alcançar seu cume, mas apenas em 1953, uma dupla conseguiu realizar o impossível. Edmund Hillary e Tenzing Norgay entraram para a história ao pisar no topo do mundo. Mas como eles conseguiram? Quais desafios enfrentaram? E qual foi o impacto dessa façanha para o alpinismo mundial? Neste documentário, vamos reviver essa jornada épica. O Everest, com seus imponentes 8.848 metros, sempre foi um destino de sonhos para alpinistas. No entanto, antes de 1953, a montanha havia derrotado todas as tentativas de escalada. Os ventos fortes, o frio extremo e a falta de oxigênio acima dos 8.000 metros tornavam o desafio quase impossível. Desde a década de 1920, diversas expedições tentaram conquistar o Everest. Entre elas, a famosa tentativa de George Mallory e Andrew Irvine em 1924. Eles desapareceram perto do cume e seu destino permaneceu um mistério por décadas. Mas essa tragédia não desmotivou os alpinistas. Em 1953, uma nova tentativa foi organizada pelo Reino Unido. A expedição foi liderada por John Hunt e reuniu alguns dos melhores alpinistas da época. Entre eles estavam o neozelandês Edmund Hillary, um apicultor apaixonado por montanhas, e o experiente montanhista Sherpa Tenzing Norgay. A expedição britânica partiu em março de 1953 e seguiu a tradicional rota pelo Nepal. Os alpinistas passaram semanas se aclimatando e montando acampamentos em diferentes altitudes. Cada passo era crucial, pois o corpo humano sofre intensamente com a falta de oxigênio acima dos 8.000 metros, a chamada Zona da Morte. A primeira tentativa de ataque ao cume foi feita por Tom Bourdillon e Charles Evans, mas eles tiveram que desistir a apenas 100 metros do topo devido a problemas com os cilindros de oxigênio. Então, a última esperança da expedição repousava sobre Edmund Hillary e Tenzing Norgay. No dia 29 de maio de 1953, às 6h30 da manhã, Hillary e Tenzing partiram para a escalada final. No caminho, encontraram um grande obstáculo, um paredão de 12 metros de altura, hoje conhecido como Hillary Step. Com extrema dificuldade, Hillary conseguiu escalar a barreira e puxar Tenzing para cima. Depois de mais algumas horas de esforço, eles chegaram ao topo do mundo às 11h30. No cume do Everest, Hillary e Tenzing passaram cerca de 15 minutos. Tenzing fincou a bandeira do Reino Unido, do Nepal, da Índia e da ONU. Hillary tirou fotos, mas não há registros dele próprio no cume, já que Tenzing não sabia operar a câmera. A descida foi tão desafiadora quanto a subida. Qualquer erro poderia ser fatal. Mas após longas horas, a dupla chegou em segurança ao acampamento Sexo. Lá, a primeira coisa que Hillary disse foi: "Bem, George, nós o derrotamos", referindo-se a George Low, um colega de expedição. A notícia da conquista do Everest chegou ao mundo no dia 2 de junho de 1953, justamente na véspera da coroação da rainha Elizabeth II. O feito de Hillary e Tenzing se tornou um símbolo de superação e coragem, elevando o espírito da Grã-Bretanha e do Nepal. Os jornais estamparam suas manchetes com orgulho. O topo do mundo foi conquistado. Quando voltaram para casa, Hillary e Tenzing foram recebidos como heróis. Edmund Hillary foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II, tornando-se Sir Edmund Hillary. Tenzing Norgay, por sua vez, foi celebrado como um dos maiores montanhistas de todos os tempos, tornando-se uma lenda viva no Nepal e no mundo. No entanto, para os dois, essa conquista não era sobre fama ou glória pessoal. Para Hillary, era uma jornada de persistência e exploração. Para Tenzing, era o triunfo de um povo que, por gerações,
ajudou a conduzir expedições ao Everest sem o devido reconhecimento. Em entrevistas, ele sempre deixou claro: não importava quem pisou primeiro no cume, pois ambos chegaram juntos. O feito de 1953 abriu caminho para que centenas de outras pessoas tentassem alcançar o Everest. O que antes era um desafio para poucos, ao longo das décadas, se transformou em um destino para aventureiros do mundo todo. Mas com o aumento das expedições, vieram também novos desafios. O Everest passou a ser palco não apenas de grandes conquistas, mas também de tragédias. Tempestades inesperadas, filas no cume e o impacto ambiental causado pelo turismo em massa se tornaram problemas crescentes. O sonho de escalar o Everest, que antes exigia anos de preparação e habilidade, agora podia ser comprado, e nem todos estavam preparados para os riscos envolvidos. Nos dias atuais, as imagens de longas filas de alpinistas esperando para chegar ao cume mostram um Everest bem diferente daquele que Hillary e Tenzing escalaram em 1953. O aumento no número de expedições gerou congestionamentos em regiões perigosas da montanha, tornando a escalada ainda mais arriscada. Além disso, o Everest carrega um fardo pesado: os corpos daqueles que não conseguiram voltar. A montanha se tornou um cemitério congelado, onde os restos de alpinistas perdidos ao longo dos anos servem como um lembrete sombrio dos perigos que o Everest impõe. No entanto, apesar dos desafios modernos, o Everest continua sendo um símbolo da capacidade humana de sonhar e superar limites. A história de Hillary e Tenzing nos lembra que a verdadeira glória não está apenas em chegar ao topo, mas na jornada que nos leva até lá. O Everest pode ter mudado ao longo dos anos, mas seu espírito permanece o mesmo. Ele ainda é o teste definitivo de coragem, resiliência e respeito pela natureza, e aqueles que ousam enfrentá-lo devem lembrar que, no fim das contas, a montanha sempre terá a última palavra.